Pessoal, mais uma vez eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre uma dualidade que existe na relação médico-paciente, na relação fisioterapeuta-paciente, na relação terapeuta-paciente como um todo, tá? Dualidade não vamos ser corteses com essa... Não vou ser cortês com essa minha fala não, porque quem tá sofrendo é o paciente e o paciente quer a verdade, doa quem doer, não é mesmo? Então, deixa eu te falar a real. Existe um grande conflito de interesse mercadológico na área da saúde. A saúde é um negócio, isso você já sabe, e não é esse o problema. O problema é quando o prescritor passa substâncias ou exercícios que são inertes, que não têm evidência nenhuma de que funcionam para tratamento da dor. Eu trabalho com dor crônica há 12 anos. Existe uma condenação da minha classe profissional ao uso de remédio. Muitos profissionais condenam o uso de remédio e passam a crença extremamente equivocada que o remédio é demoníaco, vamos dizer assim. Nós usar uma analogia, que o remédio vai gerar uma série de efeitos colaterais. O remédio mal prescrito realmente vai gerar uma série de efeitos colaterais, mas bem prescrito vai ajudar a gente demais a controlar a dor dos pacientes. Então vai ter paciente que vai precisar só da físio, vai ter paciente que vai precisar de remédio mais físio, vai ter paciente que vai precisar da físio, remédio e do psicólogo, e vai ter paciente que vai precisar de tudo isso e ainda vai ter que fazer a cirurgia e vai ter que fazer tudo isso de novo depois da cirurgia. Então, essa é a realidade nua e crua. Existe um outro conflito de interesse entre ortopedistas, neurocirurgiões, médicos em geral, onde basicamente o reumatologista diz que fisioterapia não funciona e é remédio mesmo. Onde o ortopedista, não são todos, tá? Toda generalização é burra. Existem os bons profissionais e os péssimos profissionais, como em todas as áreas, você sabe disso. Os ortopedistas dizem, isso aí, fisioterapia não funciona não, vai ficar fazendo alongamento e fortalecimento. Tem que operar para tirar essa hérnia da sua coluna aí. Conflito de interesse é gigante porque os caras vão ganhar 60, 120, às vezes 200 mil reais num procedimento cirúrgico e o cara vai viver de fazer isso, né? Vai fazer 10 cirurgias no mês, 20 cirurgias no mês. Eu conheço um médico que faz 20 cirurgias no mês. Eu conheço um médico que faz 10 cirurgias pediátricas em um dia. Então existe um conflito de interesse ali que vai além da relação terapeuta-paciente. E o que é que eu quero falar pra você aqui agora? Presta muita atenção. Quando a gente está tratando uma dor crônica e essa dor está sendo refratária, isso é, não está funcionando o tratamento da dor, a gente precisa considerar a união entre essas classes profissionais, fisioterapeuta, médico e psicólogo. Por quê? Uma crise de coluna não vai melhorar com 75 mg de pregabalina, de gabapentina. Um travamento de coluna cervical com dor irradiada no braço não vai melhorar com tramadol, codeína e amitriptilina. Uma crise dessa não vai melhorar você indo no quiropraxista e fazendo estalo no seu corpo todo e colocando sua vértebra no lugar. Vértebra nenhuma saiu do lugar, a não ser que você tenha fraturado a coluna. Se você não fraturou, não tem nada rodado, não tem nada fora do lugar, não tem quadril desnivelado, não tem perna curta e perna longa, não tem pelve rodada. Tudo isso é uma falácia para gerar em você um senso de fragilidade, uma baixa autoeficácia corporal. Você perde a confiança no seu corpo, acredita que está todo desalinhado e fica dependendo do profissional para o resto da vida. Todo profissional, toda classe profissional tem um jeito de meter medo em você para vender um tratamento para você. Então, o que eu quero esclarecer para você? A minha filosofia é de autotratamento. Eu vendo um tratamento que te ensina a não precisar de mim. Só por aí já é um paradoxo. O meu trabalho é de reassurance, é de encorajamento, é de redução de medo. Eu não vendo um tratamento pra você botando medo em você. Pelo contrário, eu te vendo tranquilidade. Tranquilidade de você saber que não tem nada grave acontecendo. Tranquilidade de você rastrear eventos de vida desencadeadores de estresse em todas as esferas da vida. Caio, do que você tá falando? Eu tô falando de ideação suicida, hidratação, alimentação, sono, sobrecarga de trabalho, lazer, autocobrança, cobrança externa, privação de sexo, privação financeira, ansiedade, estresse, depressão, balança de esforço-recompensa, distúrbios metabólicos. Eu tô falando de vida, tá? Eu tô falando de um tratamento que aumenta a sua vida e não um tratamento que diminui sua dor. Caio, mas eu quero diminuir sua dor. É isso. Durante 2 décadas nós erramos no tratamento da dor porque focamos em reduzir a dor dos pacientes. E hoje, atualmente, há mais de 2 décadas, já foi descoberto que o foco do tratamento da dor deve ser aumentar a vida do cliente. Entender o contexto do cliente. Por isso surgiram terapias cognitivas comportamentais e funcionais, terapias de aceitação e compromisso. Por isso, as terapias estão cada vez mais ativas, fazendo com que você faça menos procedimentos e participe cada vez mais do problema. Vamos às vias de fato, para não alongar muito nesses stories aqui. Presta atenção. Você está em crise de coluna, está com dor irradiada e está tomando remédio. Vamos lá, ó. Esse é um artigo publicado no B&J sobre pregabalina e gabapentina para dor. Esse aqui é um artigo publicado na Cochrane Database, que é uma base de revisões sistemáticas que é a melhor do mundo. A melhor do mundo é a revisão Cochrane. Pregabalina para dor em adultos com fibromialgia, tá? E esse aqui é uma grande revisão sistemática, com mais de 8 mil pessoas, que testou infiltração, radiofrequência, testou PRP, testou ácido hialurônico, testou suplementos injetáveis. Para você não achar que isso é coisa da cabeça de Caio, eu tô trazendo aqui revisão Cochrane, British Medical Journal, tô trazendo aqui revisão sistemática com meta-análise e falando para você o seguinte. Vê bem, em pacientes com fibromialgia, 300 mg a 600 mg por dia
geraram maior redução da intensidade da dor ao longo de 12 a 26 semanas. O que é que a gente está falando aqui? A gente está falando de 3 a 7, 8 meses de tratamento medicamentoso para melhora da função e outros sintomas além da qualidade de vida. Estou falando de pacientes com fibromialgia. Esse outro estudo aqui que eu fiz sobre procedimentos intervencionistas compararam com placebo. As infiltrações que vendem por aí, R$1.000, R$5.000, às vezes R$12.000, bloqueio, comparando com placebo, com procedimento falso, com injeção de água com sal na sua articulação. Esses procedimentos não foram superiores ao placebo. Esse outro artigo aqui agora, ó, pregabalina e gabapentina para dor, da Stephanie Mathielson. Ó que louco, ó o que ela tá falando aqui. Gabapentina e pregabalina podem ser efetivos. Só voltando, eu falei de 3 a 7, 8 meses só do tratamento medicamentoso. Eu não tô falando de um paciente que tá usando isso e tá fazendo a fisioterapia de verdade. Não aquela fisioterapia fajuta que te alonga, te fortalece, liga e desliga aparelho em você. Que você fica deitado na maca recebendo terapia manual, liberação miofascial, agulhinha de acupuntura, ventosinha terapêutica. Não é dessa fisioterapia que eu tô falando, tá? Artigo. Pregabalina e gabapentina podem ser efetivos como primeira linha de tratamento para algumas pessoas com dor neuropática, como neuralgia pós-herpética, como neuropatia periférica derivada da diabetes, tá? São condições muito específicas. Não são efetivas para dor lombar, para ciática, para estenose espinhal ou episódios de migrânia, de enxaqueca. E o seu uso off-label para essas condições não é recomendado. O que é um uso off-label, pessoal? É você usar uma medicação que é para uma coisa para outra. Então vou te dar um exemplo aqui. A história do Viagra. Foi um problema de coração. E aí percebeu-se que o Viagra melhorava a ereção peniana em adultos que tinham disfunção sexual. Então usaram o Viagra off-label para outro objetivo pelo qual ele não foi criado. A pregabalina foi criada para uma coisa e está sendo usada para várias outras coisas. E olha só, questione pacientes, só para lá, ó, questione pacientes para que eles reportem efeitos adversos, como tontura, sonolência e problemas de marcha, para que eles possam requerir medicações personalizadas para esses sintomas. O paciente com dor crônica, ele tá preocupado? Tá. O paciente com dor crônica, ele tá ansioso? Tá. Ele tá estressado por causa da dor? Ele tá dormindo mal por causa da dor? Aí você vai colocar um remédio que vai deixar ele sonolento ao longo do dia, para que ele derrube a pressão do sono e não durma bem de noite, reforçando aquele ciclo. Você vai colocar um remédio que ele vai simplesmente gerar tontura. O paciente vai ficar tonto, vai ficar mais ansioso ou menos ansioso. Você vai colocar um remédio que o paciente está andando em linha reta, do nada ele desvia, do nada ele tropeça, porque começou a ter alterações de marcha nesses efeitos colaterais. Efeitos colaterais bem reportados, tá? Por pacientes que usam essas medicações. Ao passo que essa medicação também, quando ela foi efetiva, foi numa dose muito maior do que ela está sendo prescrita. Então, às vezes eu tô com um paciente aqui prescrevendo exercício para controle da dor, que foi o que eu soltei lá no primeiro story, e o paciente não está respondendo. O que é não responder? A gente coloca exercício e ele está piorando. Existem várias respostas que o exercício pode dar no sistema nervoso de um paciente com dor. A primeira resposta é você colocar o exercício e ele melhorar imediatamente. Isso é o cenário padrão ouro. Olha, meu Deus do céu, você é um paciente de sorte. A gente colocou um movimento e você melhorou instantaneamente. Esse paciente que tem preferência direcional, que é esse fenômeno, vai melhorar muito rápido. Coisa de 3 meses ele está quase que 100% melhor. Existem pacientes que a gente vai colocar exercício e não vai alterar o status que ele chegou pra gente. Esse paciente vai demorar um pouquinho para melhorar, vai variar de 4 a 6 meses. E vai ter um grupo de pacientes que você vai colocar exercício e ele pode piorar. Ele dói durante e ele fica pior depois. Aí tem que parar exercício e fazer repouso porque está inflamado e tomar remédio? Não. Tem que associar exercícios a medidas analgésicas dessas medicações. Mas não em doses pequenas, que não são terapêuticas. Não em 75, 150. Em 300, 400 miligramas dia. Contanto que os efeitos colaterais sejam suportados. Para isso que os médicos existem. Agora, quando a gente manda para ortopedista um paciente desse, o ortopedista quer empurrar a ressonância no paciente para encontrar um bocado de defeito que já estava ali e que na maioria das vezes não tem nada a ver com a dor para justificar a dor do paciente. Aí o paciente acredita no que está na ressonância, que a dor está acontecendo por causa do que está aparecendo na ressonância, ele vai para a cirurgia. Afinal, essa hérnia aqui só vai sumir como? Se o cara abrir você por dentro e raspar essa hérnia. Mas ninguém fala que o trauma da cirurgia gera uma outra síndrome, que pode gerar uma outra síndrome, que é a síndrome de falha cirúrgica. Ninguém te fala isso. Quando você vai fazer uma cirurgia, os efeitos adversos são na maioria das vezes, ocultados pelo profissional. Se o médico ficar falando do efeito adverso o tempo todo, você não vai fazer a cirurgia. Ele vai te falar somente dos benefícios. E a gente, eticamente, tem que falar sobre benefícios e riscos. Qual o benefício e risco de você fazer exercício? No máximo, ficar 24 horas com mais dor. Ah, Caio, mas eu não quero fazer exercício com dor. Presta atenção. Você está aumentando sua tolerância ao exercício. Vamos fazer aqui 10 dias de exercício, tá? No dia 1 você sentiu mais dor por 24 horas. No dia 2 você sentiu mais dor por 18 horas. No dia 3 você sentiu mais dor por 12 horas. No dia 4 você sentiu mais dor por 4 horas. No dia 5 você não sentiu mais dor. No dia 6 você sentiu o começo da melhora. Só que você não... Eu tô dando só exemplo, tá, pessoal? Claro que não é uniforme assim, a melhora é vertiginosa. A melhora é oscilatória, como eu sempre explico aqui. Mas eu tô te dando um exemplo pra você entender que você não chegou no dia 6, onde a chave vira, a mudança vira, porque você não suportou o dia 1, porque você achou que tá se machucando. E por que você achou que você tá se machucando? Porque as pessoas falaram pra você que você tá inflamado, que você tá lesionado, que sua hérnia tá comprimindo o nervo.
Só que isso só acontece em menos de 5% dos casos. 95% dos casos, essa falação de compressão de nervo, de lesão, de inflamação, não está acontecendo. O paciente está com dor só porque está com articulação rígida. O paciente está com dor só porque negligenciou o problema por anos. 13 anos de dor, tomando injeção em emergência. Injeção não é tratamento, é placebo, é paliativo. Melhora enquanto você usa, depois o seu problema volta porque você não está tratando as causas do problema. Lembre, pessoal, quando a dor passou de 3 meses, o problema se torna multifatorial. Não dá para dizer, é só uma inflamação. É só uma compressão de nervo. São múltiplos fatores agindo ali. Como eu já citei aqui, vários fatores psicossociais associados. Então, na maioria das vezes, o paciente está fazendo a fisioterapia com baixa tolerância porque está usando a medicação na dose errada. E o paciente tem aquele medo absurdo. Não, eu não tomo remédio por isso e aquilo. Ou então ele tá com a crença do ortopedista, né? Não, a fisioterapia tá te inflamando mais, tá te machucando mais. Aí o cara nunca passa da fase de exposição gradual porque os profissionais estão sempre colocando medo nele. Se você chegou até aqui e achou que esse stories, essa sequência fez sentido, reage aqui para eu entender que você quer mais conteúdos densos e aprofundados sobre como esses, para entender sua dor com maestria, entender sua dor e não ficar dependendo de profissionais. Tá? Se você acha que faz sentido que o tratamento que você precisa receber tem que gerar autonomia para ensinar você o que é que você tem que fazer, reage aqui para eu entender que você gostou disso aqui. Agora, um perigo muito comum que eu vejo nos meus pacientes com dor é o seguinte: o paciente, ele tá fazendo a fisioterapia e tá fazendo exercício de YouTube. Porque ele vê um vídeo assim, eu tô com dor lombar, exercício para dor lombar. Tô com dor ciática, 3 melhores movimentos para dor ciática. Tô com dor de cabeça, exercícios para dor de cabeça. O cara que tá fazendo aquele vídeo não avaliou você para entender suas particularidades. Aí o que tá acontecendo? Você vem em mim, eu te avalio e te digo, você precisa fazer isso. Aí você sai daqui, vai pro YouTube e vê, esses 3 exercícios aqui são bons. O exercício que o meu personal passou é parecido com o que você faz na fisioterapia. Gente, não é a mesma coisa. A dose é diferente do que a gente passa. O objetivo é diferente do que a gente passa. A frequência é diferente do que a gente passa. Então, quando você faz exercício, modalidades terapêuticas demais, o que é que acontece? Acontece o seguinte: você começa com uma modalidade na fisioterapia, começa a ter benefício, aí bota uma segunda modalidade, começa a ter mais benefício, bota uma terceira modalidade, você começa a ter estagnação. Porque o volume já ultrapassou sua capacidade, a quantidade de movimento está exagerada para você, a dose está errada, porque os profissionais eles não conversam entre si. Então eles não têm como ajustar a dose. E quando eles conversam entre si, e a gente fala assim, esse paciente só pode fazer 10 séries na semana. A gente precisa controlar a carga externa dele, o volume externo dele. Aí você chega no treino com o personal, já foi 10 séries, já terminou minha aula em 15 minutos, eu tenho 1 hora pra dar, como é que eu vou ficar enrolando o paciente aqui, o aluno aqui? Eu vou botar mais exercício, aí o volume extrapola. O volume extrapola, você colocou numa caneca de 500 ml 2 litros de água. Você colocou 2 litros de água numa caneca de 15 ml, o que é que acontece? Derrama. Então, se eu passei pra você 3 vezes no dia, não faça 5. Se eu disse pra você que nesse momento não dá pra você fazer academia, não dá pra você fazer outra atividade, você só pode fazer as minhas atividades aqui em casa, você não pode ir pra uma aula de YouTube, você não pode ir pra um personal, você não pode ir pra uma outra atividade, porque as atividades concorrem entre si. Uma anula a outra na maioria das vezes. Eu tô colocando uma extensão aqui, o instrutor de pilates tá botando flexão lá. Eu tô colocando flexão aqui, o personal tá colocando extensão lá. Eu tô fazendo uma dose calculada aqui pra você bater 12 séries na semana, aí o pilates te coloca um repertório absurdo, o hot yoga, um outro repertório absurdo, e você extrapola a sua capacidade musculoesquelética. E aí a dor não melhora mesmo. No tratamento da dor crônica, menos é mais. Não ache que quanto mais tratamento você fizer, mais rápido você vai melhorar, porque não é assim. Quem fala isso só quer ganhar seu bolso.